Nessa segunda parte do módulo de MBA em Gestão do Agronegócio, vamos discutir e comentar um pouco, pessoal, a importância econômica do agronegócio. Lembrando que na parte inicial nós discutimos tendências, conceitos, características e estruturação do agronegócio. O capítulo 1 foi muito mais de introdução e discussão de aspectos básicos. Nesse capítulo 2 nós vamos discutir, basicamente, a importância econômica do agronegócio. E já começando, não tem como contestar. O agronegócio hoje, ele é o maior negócio, a maior atividade da economia brasileira e mundial. E o que propicia isso é a própria visão sistêmica. Por eu estar considerando todos aqueles segmentos que estão antes da porteira, a própria produção agropecuária e todo aquele segmento que está postado depois da porteira, fazendo com que a produção caminhe e chegue ao consumidor final. Então essa visão sistêmica de conjunto, de várias fases, de vários elementos unidos, é que fazem com que essa atividade seja a mais importante do Brasil e a mais importante do mundo. Um outro ponto fundamental que é importante você, gestor do agronegócio, lembrar, é que parcela substancial, o maior valor gerado de riqueza do agronegócio, ou das cadeias produtivas, ele não ocorre necessariamente dentro da porteira, mas sim fora. Por quê? Porque dentro da propriedade rural nós estamos produzindo produtos homogêneos, sem diferenciação, sem marca, sem características de diferenciação. Por ser muito básico e por ser preço normalmente formado por mercado, ele não tem um grande valor. Agora, a partir do momento que eu saio da propriedade, que eu começo a agroindustrializar, a agregar valor, a diferenciar, a transformar e adequar esse produto, eu consigo multiplicar o valor de riqueza agregando valor. Por isso é que o segmento depois da porteira é o que mais vai gerar riqueza e é o que mais gera perspectiva de crescimento para os próximos anos. O setor de insumos, ele vai crescer, mas logicamente está acontecendo um processo de concentração, de fusão, de aquisição, onde poucas grandes empresas vão produzir. Nesse mercado vai haver um preço mais ou menos formado pela indústria, onde não há muito o que discutir. Dentro da propriedade, produtor rural, tomador de preço. O agronegócio vai crescer, dependendo da demanda internacional, mas também sem muita agregação de valor. Agora sim, no setor depois da porteira, é que estão as grandes oportunidades. Principalmente por esse aspecto de haver possibilidade de agregar valor, de diferenciar, de transformar o produto. Uma visão assim de valor, apenas para ilustrar, se nós levarmos em conta o PIB total do mundo no ano 2010, cujo valor foi de 62 trilhões de dólares, nós podemos dizer que em termos relativos, o agronegócio representou 22%. Ou seja, um quarto de toda a riqueza gerada no mundo, ela advém de atividades realizadas dentro do agronegócio. E esse valor em termos de dólares significa 13,6 trilhões de dólares, que é praticamente o PIB da América do Norte, ou 6 vezes o PIB total do Brasil. Em termos de projeção, em termos de crescimento. Então, alguns estudos da Harvard Business School, para os próximos 20 anos, de 2010 a 2030, indicam que o agronegócio deve crescer a uma taxa média de 1,5% ao ano, chegando em 2030 a atingir um valor de 18,3 trilhões de dólares, que com certeza vai ser superior ao PIB da principal economia do mundo, que é a América do Norte. Outro aspecto, o segmento que vai mais crescer e que praticamente vai duplicar essa riqueza é o segmento depois da porteira, é o segmento onde estão as empresas que realizam agregação, diferenciação, é onde estão as agroindústrias, é onde acontece o transporte, a armazenagem, a padronização, a classificação, a embalagem, ou seja, o segmento onde acontecem as funções de comercialização e de agregação de valor. Esse segmento passará de um valor de mais ou menos 8,4 trilhões de dólares em 2010 para algo em torno de 11,3 trilhões de dólares em 2030. Então essa é a perspectiva. E isso gera também uma grande oportunidade de o quê? De novas empresas entrarem nesse importante segmento e explorá-lo de uma maneira mais adequada. Analisando essa estimativa de projeção do agronegócio mundial,
nós conseguimos ver que ao longo de algumas décadas houve um crescimento, uma expansão bastante forte. Então, nessa tabela nós podemos verificar os setores, antes da porteira, dentro da porteira da propriedade, depois da porteira e o total gerado. Em 1980, os segmentos antes da porteira eram responsáveis por 12% de toda a geração de riqueza. As propriedades rurais com 24%, o segmento de industrialização 64%, e naquele ano, 1980, gerou-se algo em torno de 2 trilhões de dólares de riqueza. Hoje, em 2010, nós percebemos o quê? A participação relativa do segmento antes da porteira, que são as empresas que produzem insumo e fator de produção, ele está sofrendo uma diminuição. E a perspectiva futura é que essa participação relativa seja cada vez menor, pelo próprio processo de concentração que está havendo nesse segmento, onde poucas grandes empresas vão dominar o mercado. Então, em 2010, esse valor foi de 1,4 trilhão de dólares, e para 2030, essa expectativa é que esse valor chegue a 1,6 trilhão de dólares. Dentro da porteira, esse valor relativo à importância no total do agronegócio também tende a diminuir. Veja, nos anos 80, a importância da produção agropecuária significava 24% de toda a geração de riqueza do PIB. Hoje, em 2010, é algo em torno de 19%. E a perspectiva para daqui 20 anos, para 2030, é que essa participação seja algo ao redor de 10%. Então, de novo, por eu estar trabalhando com produto agrícola ou pecuário básico, sem diferenciação, sem agregação de valor, logicamente que os segmentos antes e depois vão ter uma valorização, e há que se perceber que o setor depois da porteira ele tem como agregar valor e criar mais riqueza no produto. Por consequência, a fatia da riqueza vai se concentrar nesse segmento, e a agricultura vai perder esse valor relativo de importância. O segmento depois da porteira, que é o de processamento e distribuição, nos anos 80 ele representava 64% de toda a riqueza gerada pelo agronegócio. Em 2010, essa participação relativa aumentou para algo em torno de 70%, gerando 9,5 trilhões de dólares de riqueza. Para 2030, a projeção é que esse segmento tenha a sua participação aumentada, como eu já havia comentado, principalmente por essa capacidade de poder transformar, diferenciar e agregar valor a um produto básico. Então essa participação vai ser superior a 81%. Então, verificando essa estimativa e analisando o agronegócio, nós conseguimos ver que, relativamente, vão acontecer transições. E isso serve de base para que o produtor rural, ou para aqueles agentes que estão trabalhando no agronegócio, vejam essas possíveis transformações e se ajustem a esse processo, né? Então, novamente, o segmento depois da porteira é o que vai gerar e que vai proporcionar maiores oportunidades. Por isso ele deve ser mais bem explorado. Comentando, discutindo um pouco essa mudança comportamental no agronegócio, nós percebemos alguns aspectos, né? Por que o agronegócio está sofrendo tanta mudança, tanta reorganização? Basicamente, pessoal, houveram alguns fatores que proporcionaram essas alterações, essas mudanças. Primeiro, o gosto e preferência do consumidor hoje ele é muito mais dinâmico. Ou seja, cada vez mais, com as economias se desenvolvendo e com um incremento de renda per capita, os consumidores têm ou vão possuir gostos e preferências muito mais dinâmicos. Então, essa demanda nova por novos serviços e produtos faz com que a dinâmica do agronegócio seja muito mais agilizada. E o que segmento depois da porteira seja o que vai mais crescer, o que vai mais se expandir. Então, essas mudanças é que vão direcionar o agronegócio, dado que o consumidor é o elo inicial e final de todo o processo. Então é ele que vai orientar, é ele que vai ditar as principais mudanças e transições que vão acontecer nos próximos anos. O segundo aspecto importante de mudança comportamental no agronegócio é relativamente ao fato da mulher estar hoje ocupando muito mais espaço no mercado de trabalho. Ou seja, ela não tem tempo para chegar em casa e preparar uma alimentação. O que ela precisa? De praticidade, de produtos que sejam mais rápidos, mais fáceis de ser manuseados, produtos pré-processados, pré-prontos. Então, esse fato da mulher ter entrado no mercado de trabalho obrigou o agronegócio
a se ajustar. E, por consequência, gerou novos produtos e serviços adequados a essa agilidade e rapidez que ela precisa, principalmente no preparo de alimentos. Então essa é uma tendência que tende a continuar nos próximos anos, com certeza. Um terceiro ponto de mudança comportamental tem a ver com a busca por alimentação fora de casa. Então, só para ter uma noção, nos anos 50, praticamente 12% da população mundial realizava algum tipo de refeição fora de casa. Em 2010, essa proporção chegou a 60% no mundo. Ou seja, essa disputa pelo mercado de trabalho também, de alguma forma, tem alterado essa organização do agronegócio, obrigando quem? As empresas que estão trabalhando a produzir e incorporar toda a função necessária para que o produto alimentar, agroalimentar, chegue no tempo, na forma, na qualidade e no preço desejado pelo consumidor. Então, cada vez mais, esse direcionamento ele é feito, ele é proporcionado pelos consumidores. E de novo lembrando, né, que o agronegócio, esse sistema, ele é formado por setores, por segmentos antes da porteira e segmentos depois da porteira. E que o consumidor é que direciona, o consumidor é que dita toda essa transformação, toda essa dinâmica do processo. Muito bem. Nessa evolução, nessas características econômicas e históricas, algumas tendências do agronegócio ficaram claras. Quais são elas? Primeiro, a primeira característica fundamental, que todo gestor deve perceber. No agronegócio, pessoal, hoje existe uma grande tendência de concentração, de fusão, de aquisição, onde grandes conglomerados multinacionais vão incorporar outras empresas para aumentar o seu poder de mercado. Então, é uma perspectiva, uma tendência de oligopolização e até de monopolização de alguns segmentos de produção. Por que isso? Isso gera vantagens comparativas e competitivas. Ou seja, eu consigo geração de economia de escala, economia de escopo, eu consigo uma redução no custo fixo médio da empresa, eu consigo valorização do preço de ação, eu consigo quebrar barreiras tarifárias, fiscais e outros tipos, eu consigo entrar em mercados que antes eram fechados. Então essa é mais do que uma tendência, é uma mega tendência. Ou seja, no agronegócio mundial ainda estamos percebendo esse grande processo de fusão, de aquisição e de incorporação, que não tem momento para terminar não, mas que está mudando a cara da estrutura e está fazendo com que os segmentos fiquem cada vez mais concentrados e menos competitivos. Uma segunda tendência também é esse aumento das fusões, aquisições e incorporações, principalmente entre mega empresa e capital aberto. Como eu já havia comentado, a função é o quê? Reduzir custo fixo, superar barreiras, aumentar a participação no mercado, entrar em mercados que estão bloqueados. Essas são as principais tendências que nós verificamos no agronegócio.